Mão para cá, Pai, nós te louvamos por esse momento, te louvamos pela vida do teu servo, te pedimos que o Senhor continue guardando o seu coração e sua mente, que o Senhor guarde a tua casa, Pai, enquanto ele está fora, porque ele tem sido incansável, Pai, nesta obra, e nós sabemos que o coração da esposa, da filha, muitas vezes longe, ficam ali preocupados, mas que o teu Espírito Santo os conforte sempre. Que o Senhor use a vida dele poderosamente e nos ensine um pouco mais do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. Pastor, fala bonito. Tá? Obrigado. Opa. Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer de minha imensa alegria estar aqui nesses dias. Eu não sei vocês, mas eu estou aproveitando o frio, viu? Ô delícia, viu? Abençoado, né? Mas eu fico só até terça-feira, né? Por isso que tá perdoado, né? Vai em paz. Tem sido um tempo tão precioso aqui com os irmãos. Estou muito alegre do que Deus está fazendo no vosso meio, por meio dessa igreja, como vocês têm abençoado a vida uns dos outros, mas dessa nação. Louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer, apesar do frio, o caloroso carinho, a recepção, a irmandade, o amor. Eu volto na quarta-feira para o Brasil com meu coração regozijante assim, louvando a Deus pela vida de vocês, por tudo que Deus tem feito em vocês e por meio de vocês. Obrigado, pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu não trouxe muitos livros, não era falta de fé não, viu? Mas eu trouxe muitos livros do Perspectivas, mas eu trouxe alguns. No ano passado eu viajei muito e parte da minha vida eu fico parte na minha casa e parte eu fico no aeroporto. Então eu fico muito tempo no aeroporto e eu decidi remir o tempo nos aeroportos, e aí eu escrevi 2 livros. Então esse livro aqui é Cartas ao Vocacionado, orientações para aqueles que desejam responder ao chamado de Jesus. Eu fui escrevendo algumas cartas. Se você é da época da geração Z, não sabe o que é carta, pergunta para o teu pai, para a tua mãe. Provavelmente ele escreveu uma carta de amor aí. Então eu escrevi cartas de orientações aos vocacionados, aqueles que entendem que tem um chamado, uma vocação, um propósito para abençoar as nações. E no outro, eu escrevi junto com outros amigos o cuidado, a perspectiva bíblica do cuidado missionário. Missionário é homem, é mulher, é gente como a gente, não é super-homem, não é um anjo especial. Missionário é gente, é crente no Senhor Jesus, que tem dias difíceis, dias alegres, dias maus, lutas, provações, bênçãos, como todo mundo. E eu escrevi esse livro com esses amigos, mostrando aqui como a gente pode cuidar bem dos nossos missionários, então, porque eles também precisam de ser cuidados. Então, se você tem interesse, fala ali depois com nosso irmão Neto, ele tem alguns exemplares, tá bom? E aí você pode adquiri-los. Se não, na próxima oportunidade eu trago mais. Eu queria convidá-los à palavra do Senhor. Por favor, me acompanhem na Bíblia Sagrada. Nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 5. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo e ter uma reflexão nesse precioso texto da palavra do Senhor. Diz assim o capítulo 5, eu leio na versão Ara. Todos acharam, amém? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito
Onde, gente? Por dentro e por fora, de todo selado com, quantos selos? 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, verso 5, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio ele, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, toda a língua, todo o povo e toda a nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha o verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, e eles proclamavam em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo, vamos ler juntos? Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam o quê? Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Louvado seja o nome de Jesus. Eu imagino que essa passagem, essa porção das Escrituras seja um pouco familiar a você. O que nós vemos aqui nesse texto é uma visão que o apóstolo João teve quando estava preso na ilha de Pátimos, na Turquia hoje. João era o último apóstolo na terra. Todos os outros apóstolos já tinham sido mortos. João estava preso por causa da perseguição do imperador. Era um domingo, o dia do Senhor. E naquele dia, João teve essa visão. Mas os detalhes de Apocalipse diz que essa visão não é que o Senhor Jesus vem à terra e mostra a visão para João.
Apocalipse vai dizer que João é transladado, ele é levado para o céu. E toda essa visão apocalíptica, ela é vista por João nos céus. Jesus o recebe e Jesus começa a lhe mostrar o que havia acontecido, o que está acontecendo e, sobretudo, o que aconteceria. E aqui nessa porção, João vê 3 coisas. João vê um livro, João vê um cordeiro e João vê uma adoração. Então o texto é dividido de modo bem simples: livro, cordeiro e adoração. E eu queria mostrar para cada momento desse texto uma parte do livro, uma parte do cordeiro e uma parte da adoração. Comecemos, pois, pelo livro. Verso 1 diz que João viu na mão direita daquele que estava assentado no trono. A pergunta é: quem estava sentado no trono? Não era Jesus. Capítulo 4 respondeu essa pergunta. Capítulo 4 diz que quem estava sentado no trono era Deus Pai. O Deus Todo-Poderoso, que os anjos, e que estão acontecendo uma adoração. Quando você lê o capítulo 4, você fica maravilhado, os anjos, os anciãos, os seres viventes, adorando, dizendo: Santo, 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 Santo Deus, Deus glorioso, Deus poderoso. E Ele está sentado no trono, mostrando que a posição de estar sentado no trono é uma destaque de reinar, de soberania, de controle. E esse Deus que está sentado no trono, diz João, que viu um livro na mão dele, na mão direita. Na mão direita estava um livro daquele que estava assentado. E veja os detalhes do verso 1: um livro escrito por dentro e por fora. Diz mais: um livro selado por 7 selos. O que João estava vendo era que tudo que estava escrito neste livro já estava completo, não tinha mais onde escrever, porque ele estava escrito por dentro e por fora, não havia mais uma página em branco, não havia mais um espaço para escrever nada, tudo já estava escrito. Mas João viu que ele estava com 7 selos, e 7 é um dos números da perfeição no Apocalipse. Ninguém poderia adulterar, ninguém poderia modificar, ninguém poderia acrescentar, ninguém poderia excluir, ninguém poderia mexer nesse livro, porque este livro está selado com 7 selos. Impossível alguém descobrir isso, impossível alguém adulterar isso. Mas diz o texto, verso 2 também, que João viu um anjo forte. E o anjo forte, não sabemos o nome dele, se era Miguel, Gabriel, mas era um anjo forte. O anjo forte proclamou em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir esse livro? A ideia de abrir o livro aqui é de tomar o que está escrito no livro e executar o que estava escrito no livro. Quem é capaz de cumprir, fazer, executar tudo aquilo que estava no livro? Mas a pergunta que a gente faz ao texto é: que livro é esse? Que livro é esse que está na mão direita de Deus Todo-Poderoso, selado por 7 selos, escrito por dentro e por fora? Primeiro, não é, deixa eu dizer o que não é para depois dizer o que é. Primeiro, esse não é o livro da profecia, chamado Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é chamada de o livro da profecia. Não é este livro que estava na mão direita de Deus Pai, não era esse.
Mas há em Apocalipse um outro livro que também não era esse livro. Apocalipse vai dizer que tem um livro no céu, onde está escrito o nome de todos os remidos, de todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e que confessaram o nome de Jesus. Os seus nomes estão escritos neste livro, não neste aqui, mas no livro de Apocalipse, chamado o livro da vida. Quantos aqui têm esse nome escrito no livro da vida? Pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Não era esse livro também. Esse é outro livro. Então, pastor, deixa de suspense e mostra-nos qual era o livro. A partir do capítulo 6 vai falar quem é e quais são esses livros. O livro que estava na mão direita era o livro dos decretos de Deus para toda a eternidade. Tudo que Deus tinha decretado para acontecer estava escrito nesse livro. Você deve se lembrar do Salmo, onde o salmista disse que antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu ser gerado no ventre da minha mãe, todos os meus dias foram escritos num livro. Antes mesmo do que os meus dias existissem, os meus dias, está entendendo isso, irmãos? Os meus dias, os seus dias, antes mesmo da gente nascer, o que a gente ia viver, aonde a gente chegaria, aonde as nossas mãos tocariam, aonde nós abençoaríamos, as vidas que passariam por nós, tudo isso já estava escrito e determinado para um Deus que é grande demais para a gente tentar entendê-lo. Mas para tudo acontecer na minha vida e na sua vida, alguém tem que abrir o livro e ver o decreto de Deus para minha e para a sua vida e executá-lo por nós, em meio de nós e junto a nós. E diz que esse livro, então, lá estava tudo escrito, tudo determinado. Talvez você pense assim: eu estou aqui no Canadá porque um dia eu tive vontade. Eu acordei e disse: eu vou para o Canadá. Não, porque abriu uma porta de trabalho. E era impossível não vir. Foi a porta de trabalho. Não foi assim, foi alguma coisa. Ah, não foi não. Foi o plano de Deus. Até mesmo quando as nossas ações são pecaminosas, até mesmo quando as nossas vontades são intenções não santas, mesmo assim, aquele que está sentado no trono, que controla todas as coisas, Ele vai executando tudo aquilo que Ele planejou para nós, por meio de nós, para a glória de nós. Então você não está aqui à toa. Você não está aqui para apenas prosperar. Você não está aqui apenas para viver momentos maravilhosos. Você não está aqui só para passar frio. Deus não te trouxe aqui só para isso. Deus te trouxe aqui porque nos planos dEle, nos decretos dEle, antes mesmo de você nascer, Ele tinha algum plano para a sua vida, para esse momento, now, agora. Então você precisa conhecer os planos do Senhor, você precisa buscar o que Deus está revelando sobre esses decretos do Senhor para a sua vida, para a minha vida, e começar a viver isso, e começar a abençoar pessoas, e começar a executar aquilo que Deus já preparou para você. O que Ele preparou para você não é para mim, o que Ele preparou para mim não é para você. Foi isso que João viu. Mas diz o texto, voltando a ele, fica comigo lá, diz esse texto que o anjo disse: quem é digno de abrir? Aí ele dá uma resposta no verso 3, frustrante.
Olha o verso 3. No céu, na terra e debaixo da terra, não tem ninguém que pode abrir o livro, não tem ninguém que pode executar o que Deus planejou para nós. Olha que frustrante. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida. Alguém precisa executar esse plano, porque nós não somos capazes nós mesmos de executá-los. Mas o anjo viu, olhou para o céu, não tem ninguém lá no céu. Olhou para a terra, não tinha ninguém capaz na terra. Olhou para debaixo da terra, não tinha ninguém capaz debaixo da terra. Olha o que diz o texto. Não tinha ninguém que podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha o verso 4, então João fazia o quê? Chorava muito. Chorava muito. Que triste. Tudo que Deus planejou vai morrer na beira da praia. Tudo que Deus queria que eu vivesse com Ele e para Ele, não vai dar em nada, porque não tem ninguém para executar esses planos, em mim e por meio de mim. Que frustrante. E eu quero te lembrar quem é que estava no céu, quando o anjo diz que não tem ninguém no céu. Sabe quem estava no céu? O texto disse alguns aqui, né? Os anjos, os 24 anciões, os 4 seres viventes. Mas também sabe quem estava no céu? Abraão, Moisés, quem mais? Elias, Ana, Débora, Timóteo vem depois, ainda não. Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João ainda está, João está lá, mas ele está vendo tudo isso. Os apóstolos são aqueles que vão desatar? Não. Os profetas? Não. Já que não tem nenhum homem, vamos ver se as mulheres que são mais assim abençoadas, alguma mulher vai poder então abrir esse livro e cumprir esses planos de Deus. Lá no céu, sabe quem estava? Maria, a mãe do Senhor Jesus. Mas ela também não pode. Ninguém pode abrir. E eu chorava, verso 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. Por isso, irmão e irmã, presta atenção aqui, para a gente, antes de passar para a segunda parte do Cordeiro. A sua vida sem Jesus é um livro escrito, mas que não pode ser executado. Se você acha que você pode fazer grandes coisas, fazer o que tem que fazer no seu braço, eu queria dizer que você está enganado. Você não pode. Ninguém pode por você, nem o pastor pode, nem a mulher mais piedosa de oração pode. Aí a gente passa para o segundo momento, que é agora o Cordeiro, verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, tem um, não tem dois. Tem um que pode abrir os selos, tem um que pode olhar para os selos, para o livro, tem um que pode executar tudo o que Deus planejou para a minha vida, para a história, para esses tempos. Tem um, não chores, não chores. E a pergunta é: quem é esse? Aí olha o que João viu. Olha lá, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, ele é um leão, ele é o forte, ele é o Todo-Poderoso, e com toda a sua força, e com
todo como um leão que ruge, ele vai abrir os selos e ele vai cumprir tudo aquilo que Deus planejou, preparou para o desembocar, para levar a história. A história não é um trem desenfreado, a minha vida, a sua vida não foi jogada ao léu, não foi dada assim e joga lá e por alguma coisa. A minha vida e a sua vida, por causa do leão da tribo de Judá, tem um norte, tem um rumo, tem uma direção. Por isso que essa igreja, por 7 anos, mesmo diante das lutas, das dificuldades, ela vai caminhando e ela vai andando, porque à frente dela tem um leão, o leão da tribo de Judá. É por isso que essa igreja, por 7 anos, vai caminhando, mesmo diante de lutas, mesmo diante de esforços, mesmo diante de provas, mesmo diante de adversidade. Essa igreja, por 7 anos, vem caminhando, porque Deus tem um propósito escrito no livro, para que essa igreja cumpre um propósito neste lugar. E você é parte disso. Diga para o seu irmão que está aí, você é parte disso. Você é parte disso. Estava escrito no propósito daquele Deus soberano que você estivesse aqui para ser parte disso. Você é parte disso. Mas João viu o leão da tribo de Judá, e ele dá mais um detalhe: o leão da tribo de Judá é aquele que vem da raiz de Davi. Davi é rei. Esse leão, ele é forte, mas ele também é o rei. Ele é o majestoso. Ele é aquele que é descendente de Davi. O reino de Davi foi temporário. O reino de Davi teve começo, meio e fim, mas as profecias falaram que o reino do rei eterno era um reino que não tinha fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele foi quem venceu para abrir os 7 selos deste livro. É Jesus, irmão. Nós estamos aqui por causa de Jesus, irmãos. Porque ninguém poderia abrir os selos, ninguém poderia cumprir os planos de Deus, ninguém poderia morrer pelos seus pecados, ninguém poderia perdoar você, ninguém poderia te aceitar com os seus pecados, com as suas mazelas, se não fosse Jesus. Por isso que Jesus é tudo na nossa vida, por isso que nós estamos aqui hoje. Não é por causa da igreja, não é por causa de alguém, é por causa de Jesus. E é por isso que neste lugar, quem é exaltado é o nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, irmãos, essa terra precisa conhecer desse Jesus, precisa conhecer dessa graça. As pessoas desse país estão andando achando que eles vão fazer na sua própria força. Eles estão lendo as mãos para ver qual é o destino deles. Eles estão confiando nos espíritos, no dinheiro, na prosperidade, mas Deus nos colocou aqui para dizer para eles que não em coisas humanas, não em riquezas, não em pessoas, o que eles precisam é de Jesus, o leão da tribo de Judá. Diz o texto, verso 6, que então João viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, eu já falei que quem estava sentado no trono era Deus Pai, mas João agora viu no meio do trono, detalhe está entre vírgulas aí, de pé, não é sentado, sentado é Deus Pai, mas tem alguém no meio do trono que João viu, e alguém que estava no meio do trono, de pé, não sentado, era um cordeiro como tendo sido morto.
Algumas versões da Bíblia diz que João viu em pé no meio do trono um cordeiro como imolado, como um cordeiro machucado, como um cordeiro que parece que foi morto, e ele foi, como tendo sido morto, diz o texto no passado, mas ele está de pé agora. Ele é um cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Isaías diz que ele foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca, como uma ovelha. João, quando o viu, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, João viu em pé o Cordeiro. Ele era o leão, ele era o rei, mas ele também era o Cordeiro, que nos lavou pelo sangue do seu pecado. Por causa dos nossos pecados, ele nos lavou por causa da sua morte e do seu sangue. Será que as pessoas desse país sabem disso? Será que as pessoas que trabalham com você sabem disso? O que vai perdoar os pecados deles não é uma mandinga que eles fazem, não é uma obra que eles fazem, não é uma religião que eles abraçam. Essa igreja foi colocada aqui, você foi colocado aonde você está, para você dizer para as pessoas que só há um meio de ter os pecados perdoados, é porque o Cordeiro de Deus, que foi morto, que ao terceiro dia se levantou, e agora está de pé, junto ao trono, reinando em poder e glória, é só Ele que pode perdoar pecados. Eu sei que isso é contracultural, eu sei que isso, falar que é só um, é antissocial, mas a mensagem é essa: não tem dois cordeiros, não tem outros dois caminhos, não há duas verdades, num mundo de relatividade, num mundo de muitos caminhos. Eu e você, esta igreja, por 7 anos e por mais 7 anos, foi chamada para dizer para essa nação: só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, só há um que por meio dele os nossos pecados, que eram trevas, podem se tornar brancos como a neve. Qual é o nome dele, igreja? Jesus. Jesus. João viu o Cordeiro, mas olha os detalhes que João viu. Finalzinho do verso 7, ele tinha 7 chifres. Ele fala: mas que cordeiro estranho, 7 chifres. Se eu vejo no meio dessa neve aí um cordeiro com 7 chifres, irmão, eu corro demais, rapaz. Mas você tem que lembrar que Apocalipse é imagens, é símbolos. E o que significa chifre? É força. No Antigo Testamento o salmista diz: o Senhor é o meu chifre, é a minha força. E quando o Senhor está mostrando que esse cordeiro, ele não é um cordeiro indefeso, ele não é um cordeirinho agora, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele tem 7 chifres, e chifre mostra a onipotência de Jesus. Mas diz o texto também que ele tem 7 olhos, e 7 olhos é para mostrar a onisciência de Jesus, que ele sabe e ele vê todas as coisas. Mas diz o texto também que ele tinha 7 espíritos, e esse espírito é para mostrar a onipresença de Jesus. Ou seja, esse cordeiro tem toda a força, esse cordeiro sabe todas as coisas, e esse cordeiro está em todos os lugares. Por que não adorar esse cordeiro? Por que não amar esse cordeiro? Por que não servir a esse cordeiro? Por que não se render a esse cordeiro? Você precisa de força, irmão? Eu não tenho força para te dar.
Você precisa de força, irmã, para as lutas, para as dificuldades dessa vida. O seu marido não pode te dar, a sua esposa não pode te dar. Você precisa de força para continuar caminhando, irmão. A igreja não pode te dar. Você precisa de força para continuar vencendo o pecado, o governo não pode te dar. Mas tem alguém que é todo poderoso, forte. Ele está aqui nessa manhã para lhe dar força, para você continuar. Então não desista não. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, não desista não. O Cordeiro que tem toda a força pode te dar força. Pode te dar força. Mas em último lugar, o texto é muito rico, não vou ter todo o tempo para explorá-lo de maneira completa. Olha o final, o que João vê, depois de ter visto o livro, depois de ter visto o Cordeiro vencedor. Diz lá o verso 8: quando ele tomou o livro, o Cordeiro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e as taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo, não é um velho, um novo cântico, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos. Olha o detalhe agora do verso 9: porque foste morto, e com o teu sangue na tua morte, com o teu sangue, como disse o apóstolo Pedro, precioso sangue, compraste para Deus. O que foi que Jesus comprou para Deus, que pagou com o seu próprio sangue, diz o texto? O que ele comprou para Deus com o seu sangue na sua morte, na sua crucificação, foi pessoas. É isso que diz o verso 9. E pessoas que procedem, que vêm de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de todas as nações. Ou seja, quando Jesus pagou com o seu precioso sangue na cruz, ele comprou para Deus, ele pagou o preço e trouxe de volta para Deus gente de toda língua, de todo povo, de todas as nações, de todas as etnias. Então, irmão, eu também já vivi num país aonde eu era imigrante, e eu sei que algumas etnias pisam no nosso pé. Eu sei que tem algumas etnias que a gente olha assim, não gosta, e tudo que eles fazem nos irrita. Mas eu queria te lembrar que Jesus, o meu Jesus, morreu por eles também. Não é só para os brasileiros bonitinhos, limpinhos, cheirosinhos, arrumadinhos. Você conhece um povo que é meio sujinho? Conhece? Eu sei que você está pensando aí pecando, pode pecar. O Cordeiro vai te perdoar. Mas é encosto, pastor, me persegue lá no trabalho, é difícil. Às vezes a gente se esquece que Jesus morreu por eles. Jesus morreu para atrair os indianos, os árabes, os latinos, os brasileiros, os canadenses, os chineses. Tem mais etnia aqui? Me ajuda? Vai falando, deixa a sua boca falar, manda a sua boca falar para o seu coração se lembrar por quem que Jesus morreu. Pelos russos, ucranianos, vai falando pelos nigerianos, angolanos, nepaleses, palestinos, israelenses.
Irmão, o povo de Deus não pode ser um povo seletivo. Esse não. Isso é o mundo que faz. Esse preconceito, racismo, etnocentrismo, não é do nosso Jesus. Eu sei que você deve estar falando assim, que o pastor mora lá em Curitiba, não sabe a prova que é esses gadarenos endemoniados aqui, lá no meu trabalho. Eu sei. Mas Jesus morreu por eles. Então, ao invés de falar gentalha, por que não levantar as mãos e dizer: Jesus te abençoe. O Cordeiro que lavou os meus pecados pode lavar o seu também, pode libertar você também, pode amar você também, porque Jesus, ao morrer, comprou para Deus gente de toda língua, de todo povo, de todas as nações. Nós brasileiros, às vezes nós achamos que Deus é brasileiro, né? Não é. Ele não é. A gente às vezes, então ele é judeu. Deus não é judeu, nem de Israel. Deus é o Deus das nações. E Jesus, quando veio na cruz, e os cravos entravam nas suas mãos, e a coroa de espinho era colocada sobre a sua cabeça, cada gota de sangue que ele derramava é para as nações. Para as nações. Esta igreja, talvez muitas igrejas aqui não tenham essa visão, mas esta igreja precisa ter essa visão, que Jesus veio para todas as nações, Ele comprou com o seu sangue, e se a gente atrair essas pessoas, e pregar, e entregá-la a elas para Jesus, nós estamos honrando Jesus, nós estamos alegrando o coração de Jesus, porque Jesus está atrás delas, Jesus está atrás delas, e diz que então foram compradas com o seu sangue para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, raça, povo e nação. E o final é esse que João viu: povos, nações, anjos, homens e mulheres, anciãos. E no final, eu encerro aqui no verso 13, olha o verso 13, que maravilha. Então ouvi que toda criatura, aqui não é mais só os homens ou os filhos que foram comprados, toda criatura, e toda criatura aqui não é todas as pessoas, tudo da criação, é isso que João está vendo, toda a criação que há no céu, sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, a Deus, e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Sabe o que João viu no final? Jesus exaltado, adorado, glorificado, os remidos que vêm de todas as nações que o receberam prostrados, mas também as aves, os pássaros, as flores, os grandes peixes, os golfinhos, todos eles estavam celebrando, adorando aquele, o único que é digno de abrir os selos, Jesus. Você sabe como tudo vai terminar, irmão? É assim. Eu sei que quando a gente abre as mídias sociais, os telejornais, é caos, guerras, destruição, ódio, mortes, inflação,
corrupção, e a lista de miséria é grande. E às vezes eu e você achamos assim, é assim que vai terminar. Não, não é. Não é. Não é assim que vai terminar. Sabe como vai terminar? Um novo céu, uma nova terra. E todos aqueles que os recebeu ao Cordeiro, que foi lavado pelo Cordeiro, junto com todas as nações que também o receberam, e diante de toda a criação, as árvores aplaudindo e dizendo: Jesus, tu és digno. As nações com suas línguas, com as suas culturas, com as suas cores, com seus costumes, agora redimidos, santificados, sem pecado, dizendo, aplaudindo: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Missões não é o alvo final. O alvo final é a adoração a Jesus. Nós fazemos missões não por causa de missões. Nós fazemos missões para convidar os povos a virem e a se maravilharem com Jesus, e aplaudirem Jesus, e se regozijarem com Jesus. Mas para a gente chamar as nações para se embelezar com Jesus, se gloriar com Jesus, nós precisamos estar contentes, maravilhados, admirados, embelezados por Jesus. Que esses próximos anos, para esta igreja, que seja anos de uma igreja maravilhada, encantada com a glória, com a beleza de Jesus, e chamando as nações: venham ver, venham adorar Jesus, porque assim é o fim. Tudo para a glória de Jesus, porque a Ele a honra, a Ele somente a glória, a Ele somente o louvor. Não a nós, Senhor, disse o salmista, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Vamos, igreja, vamos sair por essas portas aqui, vamos voltar para as nossas casas, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e quando as nações estiverem ao nosso redor, vamos abençoá-los, vamos orar por eles e dizer: a se gloriar em Jesus. Que venham mais 7 anos de bênção, de uma igreja apaixonada, de uma igreja que se gloria na presença do Cordeiro, o único que é digno de abrir o livro e desatar e fazer tudo aquilo que Deus planejou. Deus tem um plano para essa nação, irmão. Você é parte disso. Você é parte disso. Eu não vim para isso, você veio para isso, para ser parte disso. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos dar glória para Ele. Vamos adorar a esse Cordeiro. Vamos adorar a esse Leão. Vamos adorar a esse Deus Santo, Santo, Santo e glorioso. Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele